Boa noite, irmãos. Ih, entrei na igreja errada. De novo. Boa noite, Igreja Vida. Agora sim, né? A nossa igreja é vida. Amém. Glória a Deus, irmãos. Me sinto honrado de maneira da graça, que só a graça faz para trazer mensagens de ceia hoje. Amém? Vocês estão prontos? Já deu uma boa noite para o teu irmão? Tá tudo bem? Já estamos num clima bom? Já adoramos, já louvamos. Agora aperta os cintos. Você já sabe, né? Vamos entrar no mundo espiritual agora, através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar algo muito, mas muito, muito importante. Vamos revelar o tema da mensagem de hoje? Vamos lá? Ele está... Já vai ter um suspense, né? Já botou. Ele está... Não, vamos ler com força. 1, 2, 3. Quem está vindo, irmãos? Ora, quem? Jesus. Você não sabia? Todos os jornais lá do céu estão divulgando a mesma notícia. Ele está vindo. Já está chegando. Já está mais perto. Cada vez mais está mais perto o grande dia. Dia do Senhor. O dia que o povo de Deus, a igreja de Deus, a noiva, se encontrará com o seu noivo. Amém? Glória a Deus. Podemos dizer que Cristo está vivo. Sim ou não? Da mesma forma podemos dizer que Cristo está vindo. Da mesma forma como dizemos que Ele morreu e ressuscitou, também dizemos que Ele está chegando, que Ele está vindo. E isso é uma das nossas maiores mensagens. Essa é uma das nossas maiores esperanças. É a vinda de Jesus. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto, quero falar sobre prepare um ambiente. Qual é o nome? Prepare um ambiente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá. Hoje eu vou correr bastante. Tem muita coisa aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Então na NVI, os irmãos podem usar qualquer outra versão. Tá tudo certo. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso em... Tem que ter uma memória. Continua. Versículo 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faço isto sempre que beberem, em memória de... 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Cristo ascendeu ao céu. Após a sua ressurreição, Cristo foi ao céu, mas Ele não abandonou a humanidade. Ele não disse simplesmente: estou indo, não sei quando eu volto, e simplesmente deixou por isso mesmo. Cristo não abandonou a humanidade. Ele disse que voltaria. Essa é uma das maiores promessas de Jesus. A segunda maior promessa de Jesus é dizer que: e eis que eu estou convosco todos os... Então Cristo está dizendo: olha, eu vou, mas eu volto. É preciso que vocês estejam atentos a isso. É preciso que a igreja do Senhor esteja atenta à vinda do Senhor. E hoje nós vamos falar da vinda do Senhor, e também nós vamos falar também da sua morte, da sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Quando Cristo
Espírito Santo. Quem testifica na terra? Quem dá testemunho? O Espírito, a água e o sangue. Vamos lá. 1 João 5:8. 1 João 5:8 diz: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então dá para, se nós acertarmos o testemunho, volta lá. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, pois o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Filho. Então vamos lá. Eu gosto da versão da Bíblia Viva, que ela diz: a voz do Espírito, a voz da água e a voz do sangue. O que ele quer dizer na verdade? É que a voz do Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí ele diz: a voz das águas. É a voz que quando Jesus estava sendo batizado, veio uma voz, sim ou não? Veio a voz do Pai, que diz: este é o meu filho amado. Quando Jesus estava no Getsemane, que ele estava lá suando sangue, houve uma outra voz que disse a mesma coisa. Mas não é uma outra voz, né? A mesma voz, perdão. Que disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Este é o meu filho amado. Então a voz, a mesma voz que soou lá no batismo de Jesus, também soou a mesma coisa lá no Getsemane. Este é o meu filho. Eu já o glorifiquei e vou glorificar ainda mais. Deu para entender? Então, a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, com o Espírito Santo, através do batismo nas águas também, que é algo que faz parte de um todo, e também através do sangue de Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos, eu já estou bem correndo, viu? Porque nós temos muita coisa para frente, que é aprendermos a desenvolver a nossa salvação. Você já tem a salvação quando aceitou a Jesus, sim ou não? Agora você precisa desenvolver. Se você já tem, agora você vai desenvolver, se amadurecer. Você deu para entender? Filipenses 2:12. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Essa versão ela diz: ponham em prática a salvação. Em outras versões mais fiéis diz: desenvolvam a salvação. Como que vocês devem desenvolver a salvação? Presta atenção numa coisa. Jesus, quando ele voltar, ele quer encontrar algo. Ele quer encontrar algo em mim, ele quer encontrar algo em você. Ele quer encontrar uma mudança, uma transformação, uma fé genuína. Amém? E agora, como é que você vai desenvolver a salvação a qual você recebeu na morte e na ressurreição de Cristo, quando você aceitou a Jesus? Como que você vai desenvolver isso? Você vai juntar duas coisas: a diligência e a integridade. Deu para entender? Você vai juntar o quê? A diligência e o que é diligência? Diligência é zelo, é a rapidez no cumprimento das tarefas, é ser uma pessoa diligente, é agir com responsabilidade, tendo sempre o cuidado e o empenho de agir sempre com o objetivo. Sempre, a pessoa diligente é uma pessoa que sempre faz as coisas com objetivo, zelosa, cuidadosa. Amém? E a integridade? Integridade é a qualidade de ser honesto. Então, como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Sendo honesto, sendo íntegro, não sendo mentiroso.
você está desenvolvendo a tua salvação, sendo íntegro. O enganador não entrará no reino dos céus. Ele mesmo faz uma lista lá de tantos enganadores, escarnecedores, entendeu? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então, para entrar no reino do céu, não basta apenas dizer eu creio em Jesus. Precisa viver Jesus. Eu amo a graça de Deus sobre a minha vida. Não, você precisa estar envolvido na graça. Não basta apenas dizer, pronto, agora que eu aceitei a Jesus, pronto, eu não posso mais fazer. Agora eu posso fazer, sou livre também para fazer qualquer coisa. Não, você não é livre para fazer qualquer coisa. Você é livre para fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, as coisas segundo a vontade de Deus. Deu para entender? Então, esse oba-oba, essa graça que você pode tudo, que você pode continuar pecando, que você pode continuar fumando, não, porque Deus não me julga, porque nós estamos na graça, essa graça aí não é a mesma graça de Jesus. A graça de Jesus, ela te ensina a te santificar. Ela te ensina a se desenvolver, crescer, prosperar, entendeu? Abundantemente. Mas também ela te ensina a ser zeloso, a ter cuidado, entendeu? Então, a graça de Deus, ela é zelosa. Amém? A outra coisa que a graça faz é nos lembrar. Esse é o terceiro ponto. A graça me faz lembrar. Lembrar de quê? Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. Não é eu que estou correndo não, tá? É o relógio. Tá correndo mais do que eu. Ai, ai. Romanos 8, 16. Eu amo Romanos 8, irmãos. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Oh, irmãos, que bênção! Versículo 22, pula para o 22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se fosse dores de parto, até agora. Presta atenção, olha para cá. Os anjos, a natureza, aqueles que servem a Deus, todos aguardam a vinda de Jesus, com dores de parto. É como uma mulher que está grávida, que tem ali todo o cuidado. Quando uma pessoa está grávida, ela tem um cuidado ali, ela não quer atacar ninguém, ela só quer defender o que está aqui. Sim ou não? Não é assim? Você vê uma mulher grávida querendo matar alguém, querendo brigar com alguém, querendo esbofetear. Não, ela quer não. Só quero proteger o meu filho. Qualquer confusão que surge, ela já está saindo. Não, eu estou grávida, não posso nem me irritar. Entendeu? Então ele está dizendo que a criação de Deus, toda a criação de Deus, está como uma mulher grávida. E cada vez que as dores vão aumentando, quer dizer que está mais perto. Cada vez que nessa vida a gente vê situações como guerras, rumores de guerras, sabe, é tanta coisa acontecendo, mais a gente consegue entender que a vinda de Jesus está mais próxima. Só que tem uma geração que está quase praticamente orando, dizendo: Jesus, não vem. Não vem, não vem, mas não vem agora não. Por quê? Porque eu não estou pronta. Porque eu não estou preparada. Porque eu não estou preparado. Eu ainda estou cometendo alguns pecadinhos. Eu ainda minto. Sabe, jogo do Brasil, sabe como é que é? A gente toma uma no sábado e no domingo vem tomar Santa Ceia. É vergonha, né? Não, Jesus, não volta. Não volta, porque se o Senhor voltar, eu fico. E é tão ruim, irmão, você perguntar para alguns irmãos e você dizer assim: você tem certeza da tua salvação?
situação. E ele diz: ei, rapaz, se voltar, Jesus voltar hoje, tu sobe ou tu desce? E ele diz: ei, rapaz, sabe qual é a dúvida dele? É a vida que ele está olhando. Ele está olhando para a vida dele e está dizendo assim: eu tô cheio de pecadinho. Eu não sei que pecadinho é esse, porque tudo é pecado. Não existe pecado grande ou pequeno. Eu estou cheio de coisas que eu preciso mudar, que eu preciso fazer. Mas, irmãos, muda. Então muda, ué. Não é porque você sabe, né? Não é bem assim, não é bem... Não, irmão. Quando Jesus entra numa situação, ele entra para resolver. Se você está vivendo uma vida de pecado, Jesus fala assim: olha, tu está em pecado, tu sabe disso, mas bora resolver. A partir de hoje, se tu confessar os teus pecados aqui agora, eu perdoo toda a tua dívida e tu vai viver uma nova vida. Vai e não peques mais. Vamos resolver? Só que a pessoa não quer resolver, irmão. A pessoa não quer resolver. Desculpa, eu tenho uma notícia triste para te dar. Se Jesus volta e a tua vida está desse jeito, desculpa, mas você fica. Você fica. Eu sei que pregações desse tipo não está na moda. Paulo chama atenção para algo que é como dores de parto, ou seja, algo que carregamos. A luta mais difícil não é para conquistar coisas, para conquistar um carro, para conquistar isso, para conquistar aquilo. A luta mais difícil é para defender. Nessa geração, neste tempo, nossa luta mais difícil foi para defender o que temos, o que carregamos. Assim como uma mulher grávida que tem que proteger na barriga aqui o seu filho, assim temos que defender aquilo que Deus nos colocou na nossa vida. Princípios, valores que nós não podemos negociar. Coisas que nós não podemos simplesmente dizer: ah, tudo bem, ah, sim, é mesmo sexo, ah, não podemos julgar, tal, ah, eu não acho nada demais. Será? Então precisamos aprender sobre essas coisas, amém? Vamos seguir. Ponto 4, quero falar sobre a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, Paulo fala sobre algo interessante. Diz aí: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Dá um ponto aí, segura aí. Só presta atenção. Algumas pessoas leem a Bíblia correndo e às vezes não param para entender as coisas. Paulo está dizendo: eu já estou derramado como uma oferta de bebidas. Antigamente, as pessoas colocavam um certo óleo sobre as ofertas animais que ia ser oferecido em sacrifício. Esse óleo era para não exalar um odor, um mau cheiro. Então eles colocavam esse óleo na oferta que ia ser sacrificada, para quando o fogo começasse a queimar, elas não exalasse aquele mau cheiro. Então é isso que Paulo está dizendo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ou seja, já estou todo aqui, banhado aqui, já pronto para ser oferecido como uma oferta. E o tempo da minha partida está próximo. Ele está explicando por que ele está falando essas coisas, porque ele está sentindo: ó, eu estou preso, já, eu sei que vou ser morto, as coisas aqui já deu, meu ministério está se despedindo aqui. Pode colocar o versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a... Continua aí mais um pouquinho. Agora está-me reservada para mim a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todo
todos que amam a sua vinda. Todos que amam a sua. Quantos amam a vinda do Senhor? Quantos esperam a sua vinda? Todos que amam a sua vinda. Ele está dizendo: olha, uma coroa está me aguardando. Oh, irmão, que alegria você poder dizer assim: olha, eu sei que minha vida está indo, sei que eu serei morto, decapitado, mas tudo que eu estou pensando é: e tem uma coroa de justiça me aguardando. Existe uma coroa me aguardando, a princesa de Deus, o príncipe de Deus que vai chegar. Quem é? Diga assim: sou eu. Amém. Glória a Deus. Essa coroa de justiça não é porque Paulo está dizendo, ó, se Paulo estivesse dizendo, tá? Estou parafraseando. Essa coroa de justiça não é porque eu lutei. Essa coroa de justiça não é porque eu fiz o bom combate. Não é porque eu guardei a fé. Ele não dará uma coroa de justiça somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. A coroa de justiça não é pelo que eu fiz. É o que Paulo está querendo dizer. Eu receberei uma coroa de justiça não é pelo que eu fiz, mas pelo motivo pelo qual eu fiz. O que inspira pessoas não é o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos. Então, por que as pessoas se inspiram? Como que as pessoas vão aceitar essa realidade da vinda de Jesus? Irmão, você tem que explicar o que te move em Deus. Às vezes você quer explicar a teologia, às vezes você quer explicar tanta coisa. Não, porque a teologia diz que o ano milenar, entendeu? Não, que é pré, que é pós. Explica por que você ama Jesus. Explica por que você, sabe, o que você quer, o que você ama, o que você deseja mais de Deus. Por que você tem fome e sede da presença dele? Esse é o motivo principal. Eu estava dizendo na terça que unção, abre um dedo aqui, que unção você não transfere, que você pode transferir é poder. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, é poder, é como uma energia elétrica que vem de uma fonte, chega no transformador e transborda. Você coloca a mão nos enfermos, você ora para as pessoas, mas a unção, ela é diferente. A unção ela é diferente. Como é que eu vou explicar a unção de um jeito bem fácil de você entender? Suponha que o pastor Ronildo tem um restaurante. E lá tem uma macarronada que só o pastor Ronildo sabe fazer. Aquela macarronada, aquela... Entendeu? Você já comeu muito macarronada, mas que nem a dele, não. Aquela macarronada é a top. Então, para você aprender a receita, você precisa honrar e admirar e respeitar aquele que tem a receita. A unção que você honra e você respeita, você acaba atraindo ela para si. Então, agora se eu disser assim, não, a macarronada dele é comum, qualquer coisa, eu vou conseguir experimentar, eu vou conseguir a receita, sim ou não? Agora se eu andar com ele, e se eu começar a ver como é que ele faz, e o porquê ele faz, as pessoas querem entender, não é o que você está fazendo, mas como que você está fazendo. O ministério, quando ele cresce, as pessoas não querem saber, nós estamos evangelizando, nós estamos indo, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Não, as pessoas querem saber como foi o começo, o que aconteceu, como você chegou até aqui. Deu para entender? A unção, ela carrega, é o que você carrega, e aquilo que você tem prazer em fazer, isso vai crescendo dentro de você como uma unção única e genuína. Deu para entender? Voltamos. Vamos falar aqui sobre mais um ponto, até que ele venha. E aqui eu começo a pregar. Vamos para Lucas 10, versículo 25.
ocasião, em um período na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como interpreta? Deixa eu pegar aqui, eu vou pular um pouquinho. Vocês me perdoem. Bota aí o versículo 35. Lucas 10, 35. Isso. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Essa história fala sobre, estou tentando resumir, tá? Essa história fala sobre o bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Alguém não conhece? Todo mundo conhece? Sim, não? O bom samaritano. Quero que você preste muita atenção, porque da forma que eu vou falar é muito importante, porque vai ser de aprendizado para a vida inteira. O bom samaritano. Certa ocasião, uma pessoa estava vindo de Jerusalém, cidade de paz, para onde? Para Jericó. Para Jericó. Ela descia. Ela estava em Jerusalém, cidade de paz, e descia para Jericó, cidade amaldiçoada. Você sabe que Jericó era amaldiçoada, né? No livro de Josué amaldiçoou Jericó. Então ele descia Jerusalém a Jericó. E aí veio lá ladrões, salteadores, que bateram nele, roubaram e deixaram ele semi-morto, quase morto. Até aí você conhece a história. Só que aí vai passando pelo caminho um sacerdote. E depois, pelo mesmo caminho, passa um levita. E não ajudam. O sacerdote não ajuda. O levita também não ajuda. Mas de repente, alguém vem. Um samaritano. E esse samaritano faz uma coisa que poucos fazem. Que é justamente descer até onde está o doente. Então ele desceu, colocou óleo na ferida, ele colocou o quê? Óleo e o quê? Ele colocou o óleo e colocou o vinho. O óleo, ele representa, ele é eu não entendo muito de farmácia, mas é algo que, como é, pastor? Cicatrizante. Ele é um cicatrizante, entendeu? O óleo servia para muitas coisas, até para acender a luz. Mas naquele momento era para cicatrizar feridas, machucados. Mas ele teve aquele samaritano desceu até o nível daquele doente, até as suas dores mais ardentes, mais profundas, e foi lá e tentou ajudar. E depois ele colocou o vinho. O vinho servia como um purificador contra as bactérias, essas coisas. Então o vinho servia para purificar. O óleo servia para cicatrizar. Depois disso ele colocou aquele doente ali num cavalo dele e levou até uma hospedaria. E chegando lá na hospedaria, ele falou assim: olha, cuida dele. Trazendo para uma explicação, e agora eu vou dividir isso em 5 partes. Olha para cá. Eu vou dividir em 5 partes. A primeira parte é que ele desceu. Quando o homem caiu no jardim do Éden, ele desceu daqui para cá. Ele caiu. O homem caiu no pecado. E ele ficou separado de Deus. Então ele fez o quê? Caiu. A primeira parte é a queda do homem. A segunda parte, e aí se tornou maldição. Ele caiu para maldição. A segunda parte é a lei. A lei, os sacerdotes, os levitas passaram, mas não puderam ajudar. Por quê? Porque a lei não consegue ajudar. Ela não
tem óleo. Ela não cura ninguém. Ela não ajuda ninguém. É a lei, mas ela não consegue curar. Ela não tem esse poder para perdoar pecados. Não tem. Ela condena, mas não salva. Então eles passaram e não ajudaram. A terceira parte é Jesus ajudando a levantar alguém que está caído, alguém que está ferido. A quarta parte é ele levando para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. Já imaginou? Deus chegando para ti dizendo: olha, estou trazendo umas pessoas doentes, magoadas, elas estão com depressão, ansiedade, estão passando por problema familiar, uma separação de casamento. Cuida delas para mim. Mas a gente quer cuidar dos bons, né? Gente, para dar trabalho a gente não quer. A gente quer cuidar dos bons, né? Daqueles que já chegam prontos, daqueles que já chegam. Mas ele está dizendo: cuida delas para mim. E aí ele promete uma coisa: eu te prometo que eu vou voltar e que eu vou trazer uma recompensa. Eu vou voltar e vou trazer uma recompensa. Entenda uma coisa: a recompensa ela virá na vinda de Jesus. Até agora ele ainda não nos deu uma recompensa. Até hoje Deus ainda não nos deu uma recompensa. Tudo que ele está nos dando é recursos. Recursos para cumprir propósitos. Então tudo que nós estamos recebendo agora é recursos. Ele te deu um bom emprego, isso é um recurso. Ele te deu uma boa família, isso é um recurso. Mas a recompensa, quando Jesus vir, ele trará a recompensa, a verdadeira recompensa. Agora nós temos recursos. A gente deu 2 denários para a igreja, ou seja, cuide deles. Eu estou te dando recursos para você cuidar de pessoas, para você tratar pessoas, para você ajudar pessoas. Eu estou te dando um emprego bom, eu estou te dando recursos bons. Então eu quero que você se mova, eu quero que você ajude, eu quero que você cuide para mim. Eu estou te dando recursos para você fazer algo. E agora a gente precisa trazer a memória. A gente precisa guardar isso na memória, que ele virá. Que ele... Meu Deus, eu tenho que correr. Aleluias. Até que ele venha, irmãos. Vou pular um pouquinho aqui. Até que ele venha, nós precisamos ativar algumas coisas. Até que ele venha, nós precisamos ter uma memória boa para lembrar de 3 coisas: a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e ter esperança na vinda de Jesus. Acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Estou falando de qual? Não sei se eu vou acertar. Não anotei. Coloca aí. Porque não, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Continua. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Nós não podemos rejeitar essas coisas. Estou me perdendo aqui tanto papel. Nós podemos rejeitar essas coisas. Em 2 Tessalonicenses também fala que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Nós não podemos viver de uma forma que a gente não tem esperança que Jesus vai voltar. Sabe o que as pessoas estão divulgando muito na internet hoje? É dizendo assim: Jesus não vai voltar. Vocês entenderam errado. Até aquele tal de Porta dos Fundos está falando essas besteiras. Jesus não vai voltar.
Vocês entenderam errado. Olha que isso, irmão. Parece que é Satanás. Não sei nem se Satanás pensou nisso. Entendeu? Se nós vivermos como aqueles que não têm esperança, toda a nossa fé é em vão. Se nós vivermos sem esperança na vinda de Jesus, tudo que nós estamos pregando, então tenha esperança. Começa a ser mais diligente com a tua vida, mais zeloso com a tua vida. Começa agora a honrar mais aquilo que Deus te deu, tua família, tua casa, tudo ao teu próximo, tudo aquilo que estiver à tua volta, irmãos. Começa a trabalhar isso, começa a ser mais cuidadoso, começa a ser mais zeloso. Porque se você não tiver zelo com a tua própria vida, quem é que vai ter? Amém. Precisamos ativar a nossa memória. Precisamos ativar a nossa memória e a esperança na vida de Jesus. A nossa memória de quê? Na morte e ressurreição de Jesus. É isso que eu vou ativar agora, em poucos minutos que eu tenho. Mateus 27, 27. A água já acabou. Depois foi irmã subir mais já. Mateus 27, 27, vamos. Quem de vocês? Não. Mateus 27, 27. Assim, os soldados do governador Pilatos levaram Jesus ao pretório, e reuniram toda a tropa ao seu redor. Dá para colocar em outra versão, irmãos? Pode colocar? Mateus 27, 27. Tá bom. E logo os soldados do presidente, do governador, conduzindo Jesus a uma audiência, reuniram junto toda a corte. Eles reuniram toda. Jesus está preso. Levaram Jesus para um certo pátio com toda a corte. Essa corte tinha pessoas que iam lá justamente para ver o sofrimento dos outros. Dá para entender pessoas assim? Que iam para ver o sofrimento dos outros. Era uma corte. Fora os soldados que tinham lá. Então eram de 300 a 600 pessoas, segundo os estudiosos. Era 300 a 600 pessoas lá. Essa corte. Vai. 28. E despindo, cobrindo com uma capa escarlate, vermelho, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salva o rei dos judeus. Entenda uma coisa. Olha para cá, presta atenção. Jesus está preso. Tem uma corte inteira que se reuniu para humilhar Jesus. Ele já estava, Pilatos já tinha dado, crucifica, já estava tudo certo para ele ser crucificado. Só que não levaram ele logo para ser crucificado. Resolveram levar ele por um pátio para humilhar. Tiraram a roupa de Jesus, pegaram um chicote de couro com várias osso na ponta, e era osso com ferro, com tantas coisas ali junto nas pontas. E Jesus todo lá seminu, e eles amarraram ele num tronco, colocaram uma algema e amarraram ele num tronco e começaram a bater nele, e bateram nele. Para o judeu, 40 chibatadas já é quase morto. Por isso que em Deuteronômio diz que era proibido bater até 40, tinha que ser 40 menos uma, ou seja, 39. Só que ali quem está batendo não é um judeu, é um romano. E lá não tem contagem. Batem até a mão cansar. E bateram em Jesus.
bateram na cabeça, bateram no corpo, nas pernas, amarraram ele no tronco justamente para ele não se esquivar, entendeu? Para ele não fugir. Então amarraram ele de um jeito que ele não pudesse se soltar, ou até, e cada vez que ele quebrava para um lado, batia do outro, e batiam. Não sendo satisfeito, botaram uma coroa de espinho nele, trouxeram uma roupa vermelha, amarraram nele aqui, deram para ele uma vara, a Bíblia chama de caniço, né? Na verdade é uma vara que parece uma vara de pescar, da mesma grossura de uma vara de pescar. Colocaram na mão direita dele com a coroa de espinhos sangrando. Começaram dizendo: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Era uma saudação que tinha quando Pilatos chegava, que ele dizia: salve Pilatos, salve Herodes. Então ele estava agora mangando de Jesus. Alguns estudiosos dizem que estavam tão mangando que eles mangavam até os milagres. Eles ficavam escarnecendo dos milagres. E eles estavam dizendo: salva, rei dos judeus, salve Jesus, rei dos judeus, salve Jesus. E Jesus, com a coroa de espinho, machucado, depois colocaram um tronco em seus ombros. E isso tem que estar na memória. Isso ativa a nossa memória. E colocaram um tronco em seus ombros. Não foi a cruz, porque a parte principal, né, já estava lá. Ele ia carregar apenas o tronco. Pesava em torno de 45 a 50 quilos. Quem é de academia sabe que é um peso que cansa, entendeu? E para levar uma distância. E cada vez que Jesus ia, eles continuavam batendo. Batiam, e ia um arauto gritando bem alto o crime que o condenado cometeu. E o que eles diziam? Jesus, rei dos judeus, Jesus, rei dos judeus. Esse foi o crime. Esse foi o único crime que eles conseguiram colocar em Jesus, dizendo que Jesus era rei dos judeus. E ele saiu gritando. E lá, quando chegou na cruz, eles botaram uma placa: Jesus, rei dos judeus. Mas tinha que ir um arauto gritando: rei dos judeus, Jesus, rei dos judeus. Esse é o crime. Agora vamos entender. Diga assim comigo: o seu flagelo me curou. A sua sede matou a minha sede. João capítulo 19. Tenho vontade de trazer para vocês uma mensagem que fala sobre os 7 derramados de sangue de Jesus. Vai dar certo. Amém. Que tudo tem um significado. Mas, vamos lá. Toda ferida, flagelos, machucado de Jesus era para que você fosse curado. Toda dor que ele sofreu foi para que você e eu fôssemos curados. Tudo que ele sofreu, toda aquela dor, ele segurou, ele foi até o fim. Isaías disse que o rosto estava desfigurado, o corpo já não parecia a mesma dos outros homens. Tudo para que você e eu fôssemos curados. Ele derramou o seu sangue. E aí João diz o que? Coloque aí no texto, por favor. João 19, 28. Evangelho. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Ele disse: eu tenho sede. Ele está na cruz e está dizendo: eu tenho sede. Então lá tinha vinagre, um balde de vinagre. Só que não é vinagre. Continue o texto dizendo, acho que é o 30, bota aí. Estava ali. Estava ali um vaso cheio de vinagre, mas na verdade não é vinagre, era vinho misturado com água, com fel, entendeu? Que
ajudava a amenizar a dor. Algumas mulheres levavam justamente para os condenados, né, para amenizar aquela dor. Jesus disse: tenho sede. Mas olha o que Mateus descreve, Mateus 27:34. Coloca aí. Onde os soldados lhe deram para beber vinho, viu? Para aliviar a dor, mas depois de prová-lo, rejeitou. Ou seja, Jesus provou e viu que era vinho, Jesus rejeitou. Por quê? Porque Jesus não queria que nenhuma dor que ele estava sentindo fosse amenizada. Não vou amenizar a dor, porque eu sei de onde é essa dor. Eu sei de quem é essa dor. Eu sei de quem é. Eu sei. Não quero nada. Então, quando ele provou, ele rejeitou. A sede de Jesus matou a minha sede. Para que eu e você fôssemos saciados. Para que ele dissesse: aquele que tem sede, venha. Para que eu pudesse beber da água, para que eu pudesse ter rios de água vivas fluindo, para que eu pudesse ser cheio do Espírito Santo. Aquela sede matou a minha sede. Emocionar você. Eu quero apenas que você lembre por que você está aqui.